Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Barros e vou apresentar para vocês o trabalho dentro da playlist de lixo eletrônico intitulado Determinação direta de alumínio e chumbo em placas de circuito eletrônico, né, nos resíduos de lixo eletrônico, utilizando a LIBS, uma avaliação de estratégia de calibração e também algumas questões ambientais e econômicas. Esse trabalho foi realizado durante o meu doutorado sanduíche na Espanha, sob a orientação do professor Jesus Ansano e também com a coautoria do mestre Andrés e também do professor Edenir Rodrigues Pereira Filho. Então, neste trabalho, nós avaliamos, né, algumas estratégias de calibração que possibilite a determinação de alumínio e chumbo neste lixo eletrônico, sendo as estratégias de calibração avaliadas a calibração livre, a calibração por transferência de calibração com 2 pontos, a tradicional, né, calibração por compatibilização de matriz, a calibração utilizando uma única amostra e a calibração múltiplas linhas em um único ponto. Então, essas estratégias, algumas foram recentemente relatadas na literatura e outras já são bastante tradicionais, foram avaliadas para a determinação destes dois metais. Então, o alumínio pode ser um metal reciclável, né? E o chumbo também. Contudo, o chumbo ele tem uma questão adicional que ele pode ser um metal tóxico, né? Então, nós avaliamos algumas estratégias de calibração para a determinação dos mesmos. Na calibração por compatibilização de matriz, nós utilizamos 4 amostras, onde os valores de referência para a determinação desses elementos foram previamente obtidos utilizando o ICP-OS, e a partir dessas concentrações, então, foi possível obter essa curva de calibração. Então, 6 amostras foram analisadas e, para essa estratégia de calibração, 4 amostras foram utilizadas como padrões de calibração. Já na calibração por transferência de calibração em 2 pontos, né, ATP-CT, nós utilizamos apenas um único padrão de calibração, onde é uma estratégia nova que emprega como uma estratégia para a obtenção do modelo de calibração o número de espectros, o somatório da intensidade do número total de espectros obtidos. Então, neste caso, nós utilizamos apenas uma única amostra como padrão de calibração e o modelo linear obtido a partir no eixo X, utilizando o número de espectros, né, o somatório da intensidade desses espectros obtidos, sendo aqui dois conjuntos, por isso 2 pontos. O primeiro conjunto com 2 espectros médios, né, sendo que os espectros foram obtidos pela média de 50 espectros, e o segundo ponto sendo obtido com o somatório da intensidade, né, de uma linha do, do alumínio, nesse caso aqui representado, o somatório do espectro obtido dos 4 espectros médios obtidos a partir da análise da amostra. Já na calibração, utilizando múltiplas linhas em um único ponto, nós monitoramos 4 diferentes comprimentos de onda para o alumínio e no o modelo de calibração, utilizando essa estratégia, da seguinte maneira. No eixo X, nós utilizamos as intensidades monitoradas e obtidas para esses 4 comprimentos de onda de alumínio e no padrão, e no eixo Y nós utilizamos as intensidades obtidas para as linhas monitoradas de alumínio para a amostra. A outra estratégia avaliada, a calibração utilizando um único padrão, ela não requer um modelo linear, né? Ela utiliza apenas uma correlação entre a concentração de alumínio, a intensidade de alumínio da intensidade monitorada para uma linha de alumínio na amostra e o mesmo para essa mesma linha agora analisada o padrão de calibração e as outras relações com diferentes elementos químicos presentes, tanto na amostra quanto no padrão. Então, é apenas uma correlação entre concentração e intensidade. E a outra estratégia avaliada é a calibração livre, né, onde a concentração do nalito ela é obtida a partir de alguns parâmetros espectroscópicos, como a temperatura do plasma, a densidade eletrônica para verificação do equilíbrio local termodinâmico e outros parâmetros.
Então, essas 5 estratégias foram avaliadas para determinação de alumínio e chumbo. Então, nos resultados, né, nós observamos que vai dependendo do elemento químico, alguma estratégia é melhor ou não em relação à exatidão, à determinação da exatidão. Além disso, nós utilizamos a imagem, né, obtida por microscopia eletrônica de varredura para estimar o tamanho da cratera e assim poder calcular tanto a irradiância quanto a fluência do pulso do laser que foi empregado para a análise dessas amostras de lixo eletrônico. Então, para o alumínio, nós observamos que a recuperação, né, estava satisfatória, utilizando tanto a calibração por compatibilização de matriz, né, recuperações entre 80% e 120%. O mesmo é observado utilizando a calibração múltiplas linhas em único ponto, com exceção de algumas amostras. A calibração utilizando uma única amostra também possibilitou resultados satisfatórios. Contudo, a calibração livre foi a que possibilitou recuperações satisfatórias entre 80% e 120% para todas as amostras onde foram determinadas alumínio. Para chumbo, nós observamos também que a calibração por compatibilização de matriz possibilita resultados satisfatórios, né, como podemos observar aqui nessa tabela 2. O mesmo é observado utilizando a calibração múltiplas linhas em um único ponto, né, com excelentes recuperações, e também as outras duas estratégias, calibração com uma única amostra e a calibração livre, possibilitou resultado satisfatório para a maioria, com exceções de algumas amostras. Essa variabilidade, né, em função da exatidão das determinações desses dois metais, utilizando as diferentes estratégias de calibração, está diretamente relacionado com as características das estratégias de calibração em contornar eficientemente os efeitos de matriz. Então, algumas estratégias conseguem contornar mais eficientemente do que outras e assim possibilita resultados com precisão e exatidão satisfatórias. Então, os parâmetros analíticos foram calculados, né, para todas as 5 estratégias de calibração que foram avaliadas, bem como nós apresentamos numa outra tabela um comparativo entre as vantagens, limitações e bem como o número de padrões necessários para a obtenção do modelo de calibração, quando é necessário, né, um padrão, porque, por exemplo, na calibração livre não é necessário nenhum padrão de calibração, e algumas utilizam apenas um único padrão. Então, nós fizemos um comparativo demonstrando as potencialidades dessas estratégias de calibração para livres. A questão ambiental e econômica também foi abordada no trabalho, né, onde nós observamos que das amostras analisadas, apenas uma única amostra estava de acordo em relação à concentração de chumbo determinada, né? Todas as outras estavam com concentrações acima da instrução normativa da União Europeia, onde as concentrações estavam 5 a 12 vezes maiores do que o que é o limite máximo permitido. Contudo, alumínio, as amostras apresentaram uma faixa entre 3 a 55 gramas por quilo de alumínio, então, demonstrando o potencial do emprego deste lixo eletrônico, dessas placas de circuito impresso, para fazer tratamentos, né, visando a recuperação, a reciclagem do alumínio, bem como do chumbo nessas amostras. Então, esse trabalho está publicado no Journal of Hazard Materials, onde eu deixo aqui para vocês lerem e obter maiores detalhes do trabalho. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo. Um abraço a todos.